Olá, pessoal. Boa tarde. Mais um dia aqui de reflexão das leituras de hoje. A leitura e a minha reflexão hoje, eu vou focar mais no Evangelho, que eu acho que coloca um pouco o título dessa abordagem de hoje, que sem amor não há cristianismo. O principal elemento que define o cristianismo é o amor se tornar uma instituição. O amor foi institucionalizado a partir da prática de Jesus. Quando eu coloco que o amor foi institucionalizado, eu não estou dizendo que o amor ele pertence a uma instituição, mas que todos aqueles que praticam o amor se ligam a Jesus, se ligam à essência do amor, porque Jesus é Deus encarnado. E Jesus, que é Deus, que é amor, está definido aí em João. Deus é amor, na carta de João. Então, Jesus é o amor materializado. E o que ele ensina a nós, se fosse fazer um resumo, é como viver o amor na prática. Então, Jesus ele vai institucionalizar a prática do amor. Na leitura de hoje, existe uma reflexão muito rápida. Eu não vou, na verdade, não que existe uma reflexão muito rápida, eu não vou me alongar muito na leitura, mas só para dizer que a leitura de hoje ela vai falar sobre a escolha de um novo apóstolo para ocupar o lugar de Judas, que seguiu seu destino. A gente tem toda essa leitura que Judas foi um traidor. Tem pessoas que tentam colocar a ideia que Judas estava dentro dos planos, porque se ele não traísse, Jesus não teria sido entregue, não teria sido morto daquela forma e não aconteceria todo o processo de morte e ressurreição. Na verdade, é uma visão, alguns teólogos defendem isso, mas Jesus ele iria realizar seu processo de paixão, morte e ressurreição, independente de uma morte violenta, ser assassinado, independente da traição de Judas. Porque enquanto homem, humano, ele ia morrer de velhice. Em algum momento ele ia morrer de velhice. E da mesma forma, ele iria ressuscitar ao terceiro dia e iria realizar todo o processo da sua Páscoa e estabelecer a salvação. Então, mas Judas, de alguma forma, ele antecipou esse processo, ou com Judas ou sem Judas, o Sinédrio ele já estava orquestrando esse assassinato, né? Então ele iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas só para dizer que com a morte não com a morte, né? Com a destituição de Judas do apostolado, a igreja primitiva elegeu Matias sob ali uma atitude de um golpe de sorte, ao mesmo tempo pelo discernimento do Espírito Santo. E o que fica de legado para essa atitude, pelo menos dentro da ideia da Igreja Católica, é que era importante manter ali o papel dos 12 apóstolos e que depois a Igreja entendeu que os sucessores dos apóstolos, os que dariam continuidade àquilo que os apóstolos iniciaram, seriam os bispos. Isso é um entendimento católico da situação. Então, os bispos são sucessores dos apóstolos. A Igreja Católica entende que Pedro era o líder dos 12, que é a figura do Papa. Isso foi perpetuado dentro da estrutura católica. Quem não acredita na estrutura católica vai ter uma outra compreensão sobre isso. Agora, essa leitura ela deixa muito claro que
houve a necessidade de ter alguém para ocupar no lugar de Judas. Agora, com os bispos, a gente tem uma mudança de compreensão, porque os bispos eles acabam sendo não apenas 12, mas eles acabam se incorporando também dentro de uma estrutura romana de mapeamento em organizações como dioceses, paróquias, comunidades. É uma estrutura jurídica romana, de jurisdição romana, que a igreja também incorpora esse modelo. E aí cada bispo vai ser responsável por uma diocese, que vai ter as suas comunidades, e vão ter também ali os seus delegados, ali, os sacerdotes, e assim por diante. Só para dizer que é um pouco a estrutura, né, da igreja. Então, eu vou projetar aqui para vocês vou projetar aqui para vocês o Evangelho. Eu só vou conferir aqui se ele está aparecendo para vocês. Então, dá uma olhada no aplicativo, porque às vezes eu compartilho e por algum motivo ele acaba não aparecendo. Então, só para vocês verem aí, o Evangelho ele é de João 15, do 9 ao 17. Se você quiser acompanhar e deve acompanhar aí o Evangelho, ou pelo menos em algum momento acessar a sua Bíblia, aí, conteúdo, fazer um estudo. Tá? Então, vamos lá. Vou conferir aqui. Como eu sempre faço, ao invés de ler para depois explicar, eu já vou ler explicando para não me alongar muito, né? Para não tomar muito seu tempo, que eu sei que é valioso. Então, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecer o meu amor. Eu sempre digo, não é uma imagem minha, mas São Basílio, pensando nos primeiros padres da igreja, São Gregório de Nazianzeno, São Gregório de Nissa, Santo Agostinho, vários teólogos vão dizer que a Trindade ela é um amor na sua essência. O amor, por essência, ele não pode ser algo individual, por isso que Deus é Trindade. É um amor que só pode ser vivido para fora de si, é sempre um amor que desemboca no outro. Tá? Então, essa ideia de amor próprio, eu já falei que é complicada, à medida que ela fica no individualismo, no intimismo. A ideia de amor tem que ser sempre algo coletivo, algo para além de si. Por isso que Deus ele é Trindade. Provavelmente, se Deus fosse apenas uma única pessoa, seria difícil a ideia de amor. Só que esse amor, o amor, ele não se contém entre os iguais apenas, e ele extrapola. É um amor que vai de encontro ao diferente. Por isso que Deus ama a criação. Dentro da leitura cristã, ele ama a humanidade de modo geral. Ele ama a criação, a natureza, os animais e tudo que é criado. E dentro dessa compreensão trinitária, Leonardo Boff, por exemplo, é um dos autores que me influencia muito, ele vai falar que na própria essência de Deus está a abertura de se amar o diferente e não amar o igual. Apenas. O amor que ama o igual, ele corre o risco de ser um amor a si mesmo. É como se você estivesse se reconhecendo no outro, falando em psicanálise. Então você está amando a si mesmo no outro, porque o outro é igual a você, ou maximamente parecido. A ideia de trindade quebra isso, porque são pessoas diferentes, primeiro, dentro da imanência divina, e na transcendência, nesse processo de Deus ir para fora de si mesmo, ele desemboca no outro, no diferente. Então,
a radicalidade do amor de Jesus é em amar os diferentes. Então, a gente não pode ter barreiras para o amor. Barreiras ligadas, por exemplo, a etnias, a raça, a sexo, a orientação sexual, a religião. Não, o nosso amor ele tem que ser infinito e tem que ser totalmente radicalizado na sua ideia de amar o diferente. Então, é um amor que congrega a todos, e isso foi o papel de Jesus durante todo o seu processo de realização humanitária. Jesus foi um ser aberto para os outros, ser para os outros. Ele amou os outros e, principalmente, acolheu os mais pobres, os mais necessitados, os mais marginalizados. Por isso que eu não tenho dúvida de dizer que, hoje, quem são os mais marginalizados? São os negros, as mulheres sempre foram, as pessoas homossexuais, as pessoas pobres, os mendigos. Eu não tenho dúvida, só para ficar nesses exemplos, que essas pessoas são profundamente amadas por Deus. E muitas vezes a gente vê nas igrejas a exclusão dessas pessoas. Eu não consigo entender essa lógica. Eu não consigo, de verdade. Eu não consigo entender que Deus seja alguém que exclui essas pessoas. É impossível. E eu me enquadro enquanto negro. Tá? Então, não dá para aceitar essa ideia. Só para colocar isso. Então, esses primeiros versículos, eu acredito que ele está indo nessa linha. Depois ele vai falar: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, quando você gosta de alguém de verdade, quando você ama uma pessoa de verdade, você guarda aquilo que ela fala. Você escuta essa pessoa, você tem diálogo com ela. Quantas pessoas dizem que se amam, mas não se escutam? Não há diálogo. Não há aceitação de um no outro no. Essa interpenetração que acontece na Trindade, de aceitabilidade total de um no outro, deve acontecer também nas relações humanas. Se a gente não se amar, se a gente não se aceitar, não se ouvir de verdade, se a gente não guardar aquilo que o outro fala, a gente não ama na prática. Tá? Então, acho que é um pouco isso que está sendo dito aqui. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. A alegria, na ideia de cristianismo, não é uma alegria individualista, é uma alegria coletiva. Eu não posso estar feliz tendo tantas pessoas morrendo. Eu não posso estar feliz na minha riqueza tendo tantas pessoas passando fome e frio, pobres. Ou minha alegria é compartilhada em todos os sentidos, ou essa alegria individualista, egoística, não tem nada a ver com Jesus, com o cristianismo. Tá? Não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. Esse é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sem amar uns aos outros, não há cristianismo. Sem amar na radicalidade, que não é só sentimento, é prática, é compromisso, é atender a necessidade do outro. Sem isso, não adianta. Não há cristianismo, é vazio. Aí, quem está dizendo isso não é eu não, tá? É a palavra. Pode ler aí para vocês, pesquisem aí na Bíblia de vocês, e está aparecendo aí também no vídeo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então, o que vocês querem que eu diga mais? A leitura está muito clara. Dar a vida é o extremo do amor. Não é que ninguém vai sair se matando, se sacrificando. Mas o que é dar a vida? Quando o meu amigo precisar do meu tempo, eu vou dar. Quando o meu amigo precisar da minha palavra lida, eu vou dar. Quando o meu amigo precisar do meu ouvido, apenas ele precisa ser ouvido, eu vou ouvir. Quando ele precisar de roupas, eu vou partilhar as minhas roupas com ele. Quando ele precisar de uma cama, eu vou partilhar a minha cama com ele.
Quando ele precisar de valores materiais, eu vou partilhar meus valores com ele. É partilha. Eu posso falar tudo isso e nem viver isso. Eu tenho que melhorar muito, eu estou longe de viver isso. Já vivi isso de forma mais radical. Mas eu estou consciente que eu estou muito aquém do que eu deveria ser. Ah, mas eu sou pobre, eu tenho pouco. Não importa. Aquela mulher, né, que deu duas moedas, ela saiu mais justificada do que aquele que deu uma oferta incrível, porque ela deu o que ela tinha. Então a gente ama na medida e na proporção que a gente pode. A gente tem que amar. Tá? Senão, não há cristianismo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Esse fizerdes o que eu vos mando, Jesus não manda e obriga ninguém. É uma forma figurativa de falar assim: se você realmente me ama e acredita no meu projeto, faça igual. Seja um outro Cristo. Ame na radicalidade com o meu amor. Já não vos chamamos servos, pois o servo não sabe o que faz seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Claro que aqui ele está falando principalmente com seus discípulos, embora um o traiu. Ou melhor, todos o traíram, só que voltaram atrás, porque abandonaram ele na hora da morte. Mas assim, será que você tem os méritos de ser chamado de amigo de Cristo de verdade? Será? Será que eu tenho esses méritos? Não é porque é diácono, porque é padre, porque é bispo que tem esses méritos. Será que os nossos padres, os nossos diáconos, os nossos bispos têm méritos para serem chamados de amigos de Jesus? Será que nós, leigos, temos? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Se a gente não viver o amor, porque dar a conhecer aqui não é só a mensagem do Evangelho, a palavra, a doutrina cristã, mas é a intimidade. E quem conhece a intimidade de Deus é quem ama. A gente só conhece a intimidade de verdade no outro quando a gente ama e se abre ao diálogo. Sem isso, isso é no casal, isso é entre irmãos, entre mãe e filho, pai e filho, entre amigos, enfim. Se não tiver essa intimidade profunda, esse relacionamento aberto ao diálogo profundo, não tem amor na prática. Tá? São relações vazias, superficiais. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedires ao Pai em meu nome, ele vou considerar. É interessante porque a Igreja Católica usa muito, e não estou criticando, isso aqui muito na relação dos padres, né, daqueles que são ordenados, das freiras também, enfim, dos diáconos, de quem é consagrado, e assim por diante. Mas a gente pode estar dentro da hierarquia, da ordem, e não viver esse amor, não ter essa intimidade com Deus. Assim como a gente pode estar fora dessa condição também, não ter esse amor por Deus. Eu acho que não se trata do lugar onde você está. Todos os lugares são importantes. O ministério leigo é importante, tem a sua importância, tem o seu serviço mais secular, fora do âmbito mais fechado da igreja, vamos colocar assim. E o serviço mais ao altar também tem as suas questões. Mas os dois, existe a exigência do amor. E esse amor é sair para fora de si, sair da sua imanência, do seu egoísmo e ir para a sua transcendência. Então, acho que é isso que Jesus está colocando aqui com muito
muito apreço. E ele fala que a gente deve amar, né? E amais, e isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Eu só vou fechar isso aqui dizendo o seguinte. Fala aqui, ó. 12. E aí eu finalizo essa reflexão. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não podia esquecer dessa parte que eu acho que é a mais importante. Qual é a forma certa de amar? Como Jesus amou. Jesus amou da forma certa. Se eu quero saber como é que eu amo alguém perfeitamente, da forma plena, mesmo com nossos erros, mas qual é o ideal? Da forma que Jesus amou. Aceitando as pessoas, sendo transparente, sendo verdadeiro, partilhando as coisas, servindo as pessoas, colocando a toalha no ombro, se ajoelhando e lavando os pés, dando a vida pelos seus, sabe? Sendo pastor, sendo líder, é isso. Não é a forma que não é eu que defino como que devo amar, de verdade. E não é amor-sentimento aqui, é amor prática. Por isso que ele pode dizer que é possível amar o inimigo. Mesmo aquelas pessoas que se fazem muito mal, você tem que se defender, tem que se proteger, tem que proteger os seus, mas você não deve tratar com ódio na mesma moeda. Você tem que se defender. Defender, você tem que se defender mesmo. Não é ser bobo, não. Mas ser odioso, ser perseguidor, ser alguém que acusa, que aponta o dedo, é complicado. Não é ser idiota e burro, mas é amar na radicalidade. É se defender, né? Mas assim, é só olhar para a trajetória de Jesus e medir até que ponto o meu amor ele se aproxima ou ele se afasta daquilo que Jesus fez. Esses são os critérios. Então eu encerro aqui essa reflexão. Eu acho que é uma das mais importantes enquanto conteúdo que a gente já conversou. E até a nossa próxima reflexão.